O Supremo hoje é o grande inimigo do governo Bolsonaro. Ele é a única instituição que vem conseguindo colocar freios na sua gestão desastrosa. Foi o STF que impediu o Bolsonaro, por exemplo, de veicular a campanha "O Brasil não pode parar", que incentivava os brasileiros a saírem de casa em plena pandemia. Foi o STF que permitiu que estados e municípios decretassem medidas de restrição à circulação. Foi o STF que impediu que Bolsonaro interviesse na Polícia Federal. Foi o STF que pediu para o governo apresentar um plano de vacinação. Pediu 4 vezes, que uma vez só não foi suficiente. O STF é tipo uma mãe pro Bolsonaro. Não vai dormir sem banho. Não vai. Filho, não era pra eu estar pedindo isso se você já tem 65 anos! Não tem isso que vai tomar banho no dia D na hora H, não. É agora. O STF também proibiu a polícia de realizar operações na favela durante a pandemia. Sim, isso porque ano passado, quando a pandemia começou, houve uma série de massacres e de execuções em favelas do Rio, inclusive com várias mortes de crianças pela polícia. Vocês devem lembrar. Na época, por exemplo, entre as várias mortes, teve, por exemplo, a de um corretor de imóveis, em abril de 2020, que foi fuzilado por um policial enquanto entregava uma cesta básica para um amigo dele que estava passando dificuldade. 2 semanas depois, no Dia das Mães de 2020, estava programada uma grande ação de distribuição de alimentos e máscaras no Morro do Alemão, também no Rio, mas teve que ser cancelada porque uma ação policial no mesmo dia deixou 13 mortos na favela. O STF teve que intervir não só para evitar chacinas, mas também para permitir que as pessoas pudessem não morrer de fome em meio à maior crise do século. O resultado dessa decisão do Supremo pode ser medido. O tráfico tomou conta da cidade inteira, você pode estar pensando. Não, muito pelo contrário. Curiosamente, nesse período houve uma drástica redução do crime na cidade do Rio. E eu não vou fazer aqui a Fabiola Hyper dizer, ouvi por aí que o crime diminuiu. Não, tem dados para provar isso. Não é só o número de mortes causadas pela polícia que caiu. Claro que caiu muito, cerca de 72% nos meses que se seguiram à proibição. Mas outros tipos de crime também diminuíram. Houve uma redução de 48% nos crimes contra a vida e de 40% nos crimes contra o patrimônio no mês seguinte à proibição dessas ações em favelas do Rio de Janeiro. Mas a Polícia Civil parece que não gosta muito de dados e segue insistindo que a decisão permitiu que o crime se alastrasse pela cidade. De um tempo para cá, por força de algumas decisões e de algum ativismo judicial que se vê hoje muito latente na discussão social, a gente foi de alguma forma impedido ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas localidades. O resultado disso nada mais é do que o fortalecimento do tráfico. Quanto menos você combate, quanto menos você se faz presente, o tráfico vai, obviamente, ganhando cada vez mais poder, vai expandindo seus domínios e avançando cada vez mais para dentro da sociedade organizada. Pelo jeito, para comandar a civil, você tem que ter uma cabeça brilhante. Esse rapaz, que mirou no Vin Diesel, mas acertou no Marcelo Tais, é o subsecretário operacional da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira. E sim, ele está chamando a decisão do STF de ativismo judicial. Para ele, o Fachin é uma espécie de Greta. Com certeza, essa ideia de fazer cumprir a Constituição, isso é um extremismo, uma coisa do Leonardo DiCaprio. Junto com Soros, que se uniram nesse megazord de uma ONG que insiste nesse livro doido que é a Constituição.